Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria poder estarmos juntos em mais um programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação. Para nós é um prazer poder contar com a sua presença, com a sua interação neste encontro semanal que temos aqui na Rede Brasil de Comunicação. E, como sempre, a proposta deste programa é estarmos estudando, meditando, fortalecendo cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus através da sua bendita e poderosa palavra. E, para tanto, nós queremos lhe convidar para estar meditando sobre um importantíssimo tema que diz respeito a uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a doutrina do novo nascimento. E queremos, à luz do texto sagrado, meditar sobre evidências do novo nascimento. Leia conosco um texto da palavra de Deus que está em João, capítulo 3, dos versículos de 1 a 7. Participe conosco da leitura da palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Texto da palavra de Deus que de todos nós é bastante conhecido. O relato singular, único, que Deus, pelo Espírito Santo, deu a condição do evangelista João deixar registrado no seu relato. Nós sabemos que há textos que são comuns, por exemplo, a Mateus, a Marcos, a Lucas e até mesmo ao apóstolo João. No entanto, este capítulo de número 3 é um dos singulares sermões que encontramos no evangelho escrito por João, direcionado a um homem religioso, mediante a uma interação, a um desejo, a uma ansiedade, podemos assim dizer, de Nicodemos, que era príncipe dos fariseus, indo ao encontro do Senhor Jesus para lhe fazer algumas perguntas. E dentro deste cenário, naturalmente, nós encontramos a propósito o que é denominado de o texto áureo da Bíblia, que é o capítulo 3 e o versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente esse texto de João 3,16 é a consequência desta conversa tão importante entre Jesus e o fariseu chamado Nicodemos. E dentro desta conversa surge, por mais de uma vez, a referência do próprio Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, a respeito do novo nascimento. A propósito, essa expressão é muito conhecida pelos cristãos, em especial relacionada ao Novo Testamento, embora que, como veremos, é algo que desde o Antigo já vinha sendo trabalhado, ensinado, dentro de uma proporção que chegaria ao seu ápice, à luz do Novo Testamento, em razão da obra expiatória de Cristo. E quando nós pensamos sobre o que é o novo nascimento, é importante definirmos, lembrarmos que o novo nascimento pode ser entendido também como regeneração. É uma palavra mais técnica, regeneração, para o que é descrito de forma muito prática, o novo nascimento. É um milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo verdadeiramente, tomando-o participante, ou tornando-o participante, melhor dizendo, da vida e da natureza divina, ou seja, é a nova natureza que é criada dentro do ser humano, quando este aceita a Cristo verdadeiramente. Alguém afirmou que, através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. A própria palavra utilizada para a regeneração, usada por Paulo
e por outros escritores do Novo Testamento, sempre esta palavra também é traduzida ou correlacionada à expressão novo nascimento. O pastor Eurico Bergsten, na sua teologia sistemática, ele chega a afirmar que a regeneração ou novo nascimento significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus, em que este se torna seu filho, participante da natureza divina. À luz da Bíblia, a doutrina da regeneração foi ensinada tanto pelo Senhor Jesus, como nós estamos meditando em João capítulo 3, como também pelos apóstolos, o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago. A Bíblia destaca a propósito sobre o novo nascimento, trazendo à tona algumas características. Primeiro, observe, partindo da própria definição que o pastor Eurico Bergsten, na sua teologia sistemática, ele faz menção, nós podemos reafirmar de que o novo nascimento é um ato espiritual. Eu vou repetir, o novo nascimento é um ato espiritual. Isso se dá em relação à condição do homem caído, em delito, em pecado. Paulo, quando escreve a sua epístola, tanto aos Romanos como também aos Efésios, ele faz essa comparação dizendo que o homem distante de Deus, ele está morto, é um estado de separação. Ele não está vivendo em comunhão com o Senhor, ainda que vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Essa é a ideia da palavra morte espiritual. É alguém que está separado. E para quem está morto espiritualmente, naturalmente, para que ele possa ter uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso, se faz necessário ele nascer de novo. Ora, já que está morto espiritualmente, ele precisa nascer espiritualmente. E por isso é chamado de um novo nascimento, é nascer de novo. Porque nasceu fisicamente, quando lá na maternidade foi afirmado, é uma criança, é um menino, é uma menina. Os pais deram o nome, não é? Houve uma identificação e um registro do dia do nascimento físico. Mas no que diz respeito à realidade espiritual, o novo nascimento se dá como um ato espiritual. Na verdade, Jesus disse em João capítulo 3, versículo de número 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que ele está fazendo menção à comunhão com o Senhor. E esta comunhão só se pode ser desfrutada através do novo nascimento. Segundo um certo estudioso, a palavra de novo, que é uma expressão usada no evangelho escrito por João, possui entre os significados desta palavra, à luz do grego, que é a língua original do Novo Testamento, diz o significado desta palavra como sendo nascer de cima, que vem do céu, ou seja, de Deus. Quando a Bíblia diz novo nascimento, está dizendo nascer de cima, nascer de Deus. Acerca disso, nós podemos afirmar também que o Messias estaria dizendo que o único requisito para viver na terra é ter o nascimento físico, naturalmente, como já mencionamos. E, igualmente, o único requisito para viver um dia nos céus é ter um nascimento espiritual. Por isso que esse nascer do Espírito, esse nascer de novo, é um ato sobrenatural de Deus. Só Deus pode realizar este feito na vida humana. É bom que se diga, que se destaque, que nascer do Espírito ou nascer de novo não tem nada a ver com a reencarnação, o que é uma doutrina acreditada em outro segmento religioso. Mas o texto bíblico aqui está mostrando a ideia, o que a Bíblia diz que é nascer de Deus e não nascer dentro dos moldes como a doutrina da reencarnação afirma. Aliás, o próprio Nicodemos, na dúvida, perguntou se a regeneração era vir de novo na vida física, voltando ao ventre materno, como já lemos em João capítulo 3, versículo 4. E Jesus faz questão de dizer, respondendo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está falando de duas realidades aqui. Não é nascer de novo fisicamente, mas nascer espiritualmente. Em segundo lugar, quanto ao nascer de novo ou novo nascimento, além de ser um ato
sobrenatural é um ato interior, ocorre dentro do ser humano. É a implantação de uma nova natureza, visto que quando o homem pecou, em Adão, o representante legal da raça humana, Paulo vai dizer que por causa do pecado de um homem, todos nos tornamos pecadores por natureza. Então, todo ser humano na face da terra, ao nascer, ainda que como um bebê, naturalmente, na criança já existe a natureza pecaminosa. A diferença de uma criança para um ser desenvolvido, dependendo da idade que tenha, não é? O que é naturalmente relativo, é a idade da consciência, a pessoa ter consciência do pecado. E isso aí é relativo. Tem pessoas que desenvolvem uma faixa etária diferente para entender essa realidade, para que ela seja responsabilizada pela sua atitude, pelo seu comportamento. Mas o certo é que todo ser humano que nasce debaixo do céu, naturalmente, este é pecador por natureza. Ele herdou a natureza caída de Adão. Mas quando aceita a Cristo verdadeiramente, é implantado nele, como um ato interior, uma cirurgia interior, uma implantação da nova natureza. É a regeneração, alterando o interior do pecador. Daí Paulo dizer, quando escreve a sua epístola aos Gálatas, por exemplo, que há uma batalha, uma guerra entre a carne e o espírito, percebe? Luta essa que, a propósito, a gente não tinha quando não era crente. Se você, como eu, teve a experiência, não é, de não nascer no lar evangélico, aceitou a Cristo em um dado momento da sua vida, veio do mundo, como a gente usa essa expressão, não é, no meio evangélico, você sabe que antes da sua conversão, ora, você não tinha dor de consciência, vivia na prática pecaminosa sem ter nenhuma dificuldade. E isto porque você fazia o que naturalmente a natureza pecaminosa deseja. É o que Paulo vai dizer sobre as obras da carne. Mas quando essa nova natureza é implantada, há uma guerra, há uma batalha. Enquanto a natureza caída puxa para distante de Deus, a nova natureza que é espiritual, que é advinda deste novo nascimento, da experiência verdadeiramente com Cristo, então ela puxa o crente para fazer o que é o correto. Então veja que é um ato interior, que ocorre no interior do crente. Um ato instantâneo e distinto, visto que, diferente da santificação, que a Bíblia ensina que é um processo, a regeneração é um ato instantâneo. Ora, a palavra instantâneo traz a ideia de algo imediato, rápido, súbito. O apóstolo, a propósito, nos diz aquele texto que é muito conhecido de todos nós, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, quando ele afirma assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja que é um ato instantâneo, a regeneração como novo nascimento. É bom destacar também que a regeneração é uma etapa da salvação, distinta da justificação, distinta da santificação e também da glorificação. De forma prática, alguém traz uma ideia, apenas para que a gente possa compreender, é que, primeiro, o pecador é declarado justo, o que é chamado de justificação. Segundo, ele é feito justo. Veja, a regeneração, o novo nascimento. E depois, ele vai se tornando justo, o que seria a santificação no contexto de santificação progressiva. E, por fim, ele será perfeitamente justo, que seria a glorificação. Entendendo isto, partimos para um outro ponto não menos importante. Entendendo o que é novo nascimento, ora, podemos afirmar à luz do texto sagrado de João capítulo 3, de que é uma necessidade ter o novo nascimento. Veja que Jesus faz questão de enfatizar isso. Quando Nicodemos faz uma pergunta e Jesus aproveita-se para trazer à tona este assunto, diante da situação da morte espiritual, ele diz por mais de uma vez, veja aí na sua Bíblia, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que ele faz menção de uma realidade necessária para ver o reino de Deus. De modo que sem o novo nascimento não se pode ver o reino de Deus, não se pode desfrutá-lo. Isso fala de uma necessidade.
Segundo, versículo de número 5, ele diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que faz-se necessário ao homem nascer espiritualmente de novo para que ele possa ver, para que ele possa entrar. E o que eu acho interessante aqui é que essa necessidade transcende a realidade religiosa, porque, veja bem, o que eu fico surpreso e é admirável aqui, porque alguém no lugar de Jesus poderia ser tentado a suavizar, a trazer um eufemismo para a quem está sendo dirigida essa mensagem. É bom lembrarmos isto. Observe que Jesus está conversando com nada mais, nada menos com um fariseu, o que se entende como sendo um religioso, alguém que pertencia a um segmento do judaísmo, a propósito, uma ala chamada de radical, podemos assim dizer, pessoas que de fato tinham conhecimento da palavra, conheciam as leis, os preceitos religiosos, os 613 preceitos contidos na lei, não é? E mesmo a este, frequentador de templo, ora, alguém que exercia práticas religiosas, como orar, por exemplo, não é? Levantar suas mãos, mas a este, Jesus diz, é necessário você nascer de novo. Veja que Jesus não está dizendo a Nicodemos que é necessário os outros nascerem de novo, como se Nicodemos estivesse à parte dessa realidade. Ele está dizendo, é necessário você nascer de novo. Significa dizer que religiosidade não é novo nascimento. Frequentar um templo religioso, frequentar uma religião, não é ser nascido de Deus, nascido de novo. Essa é uma ação subsequente a crer verdadeiramente em Cristo como Senhor e Salvador. Fora disso, é simplesmente ritos religiosos, é tradição religiosa. De modo que o texto é claro que caso não haja o novo nascimento, o homem permanece morto espiritualmente. Daí reafirmarmos a necessidade de que cada um, de forma individual, ter a sua experiência de novo nascimento. Não basta ser filho de evangélico, filho de crente, como a gente usa essa expressão, não é? Não significa dizer que porque é filho, de fato é. Afinal de contas, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para que esta condição de filho seja evidenciada, precisa nascer de novo. De modo que não é demais dizer para os que eventualmente não tenham feito a sua decisão ainda por Cristo, aceitando Ele como o Senhor e Salvador de sua vida, é necessário também você nascer de novo. Se abrir o seu coração, o Senhor pode fazer a regeneração ser uma realidade na sua vida. Experimente, isso é algo maravilhoso em Cristo Jesus. Para seguirmos e chegarmos à conclusão desta reflexão, observe que o novo nascimento se dá de forma específica. Ele não é produzido pelo homem, nós já vimos isso. É uma ação divina, é uma ação sobrenatural. Ninguém pode gerar o seu próprio nascimento. Como uma criança vem ao mundo de forma passiva, não é? Ela não tem o controle necessariamente para vir ao mundo. Isso depende de elementos, de leis estabelecidas pelo próprio Deus, de geração entre um homem e uma mulher para que a criança venha ao mundo. E ela não escolheu vir, ela vem naturalmente nesse sentido, porque é um procedimento. De modo que o novo nascimento do âmbito espiritual não depende necessariamente da pessoa. Isso é um ato divino. Porém, é bom que se diga, se destaque, de que esse ato divino é em decorrência ao desejo, à vontade, que é produzido pela pregação da palavra. Quando a mensagem de Deus, ela é reafirmada, ela é pregada. O novo nascimento, portanto, não é produzido pelo próprio homem, nem pela religião humana criada, centros de ressocialização ou qualquer outro meio terreno. Tudo isso é ineficaz. Não pode mudar a natureza do homem. Só o Evangelho é possível produzir no ser humano o novo nascimento. A palavra de Deus, portanto, é o instrumento da regeneração. O mestre disse e ensinou a Nicodemos, isso está registrado em João capítulo 3, versículo 5, apenas repetindo, Jesus respondeu, na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. A água que Jesus está se referindo aqui é um elemento de purificação, é algo que é produzido pela palavra. Em João capítulo 15, versículo 3, diz que a palavra purifica, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem a ver aqui com o batismo em águas. O batismo em águas não produz novo nascimento. Pelo contrário, se batiza em águas quem já passou pelo novo nascimento. É uma coisa decorrente da outra. O batismo não produz a nova natureza. Pelo contrário, é observado, ou deve ser, pelo menos, quem de fato já passou pelo novo nascimento. O batismo em si não pode lavar pecados nem regenerar o pecador, mas a mensagem da palavra, crida, vivenciada, que é a divina semente, 1 de Pedro 1,23, é o instrumento que purifica, que traz a mudança, quando ela é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo. Isso acontece dentro de nós, um milagre extraordinário, que, como repito, só pode ser por meio da ação divina, através da sua palavra. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo disse: Ele nos gerou pela palavra da verdade. Observamos que a palavra de Deus, a palavra da verdade, refere-se ao Evangelho. Naturalmente, essa palavra indica a mensagem cristã, aquilo que nós cremos como verdade. O uso mais comum das Escrituras, palavra de Deus, aponta para esse instrumento da regeneração. Em segundo, o Espírito Santo é o agente regenerador. É ele que age. A regeneração é mencionada como uma ação decorrente à ação da palavra e do Espírito Santo. Mas, para finalizarmos, quais são as evidências que comprovam realmente que alguém nasceu de novo? Porque alguém pode se perguntar: eu entendi o que é o novo nascimento, entendi a sua necessidade, entendi que é produzido por uma ação divina em decorrência a crermos em Cristo como Senhor e Salvador, o que é produzido pela palavra, pela ação do Espírito Santo, como sendo a palavra o instrumento e o Espírito Santo o agente, mas como saber se alguém realmente nasceu de novo? Embora a regeneração seja um ato interno, essa mudança seja interior, isso é perceptível no mundo físico, visível, é notável a mudança. Acerca disso, um certo pastor, em saudosa memória, o pastor Antônio Gilberto, ele afirma que o novo nascimento abrange a regeneração e a conversão, que são dois lados de uma só realidade. Enquanto a regeneração enfatiza o nosso interior, ele diz que a conversão, o nosso exterior. Quem diz ser nascido de novo deve demonstrar isso no dia a dia. E como é que se demonstra? Primeiro, o crente demonstra ser morada do Espírito Santo. Isso está em 1 de João, capítulo 3, versículo de número 24. A prova irrefutável que somos nascidos de Deus é que nós somos a habitação do Espírito. Ele habita em nós. Ele move-se dentro de nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, Paulo diz que ele é o penhor que nos foi dado como garantia de que nós seremos arrebatados, de que o processo de finalização da nossa redenção, que chegará ao ápice através da vinda de Cristo, a levar a sua igreja para estar com ele na eternidade, no céu, mostra que o Espírito Santo é o penhor. Isso é uma evidência. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E por meio dele, nós somos propriedade de Deus, de modo que a evidência se dá por sentirmos o testemunho. Quando o próprio Paulo diz, e o nosso Espírito, ele recebe o testemunho do Espírito de Deus, que nós pertencemos ao Senhor. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 29, e também versículo de número 9 do capítulo 3, ou seja, capítulo 2, versículo 29 e capítulo 3, versículo 9, diz que quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. É morada do Espírito Santo e não vive na prática do pecado. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 7, diz que, em razão de termos o Espírito Santo em nós e a nova natureza, nós vivemos na prática do amor ágape, altruísta, amando a Deus, amando o próximo e amando a si mesmo. E amando até os nossos inimigos. De modo que fica claro a evidência, quando lemos a palavra do Senhor,
que quem é nascido de Deus, ele é templo e morada do Espírito Santo. Quem é nascido do alto não vive na prática do pecado. Quem é nascido do alto vive uma vida de fidelidade a Deus, amando ao próximo, até mesmo os inimigos, conforme está revelado na palavra de Deus. E essas virtudes só são possíveis pela ação direta do Espírito Santo na vida de quem, de fato, aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Com isso em vista, lhe convido nesse momento a orarmos, agradecendo a Deus pelo novo nascimento, uma vez que nós tomamos a decisão, entregando a nossa vida ao domínio do Espírito Santo de Deus. E, eventualmente, os que precisam, é uma ótima oportunidade para você também entregar a sua vida a Jesus. Se possível, se desejar, faça isto agora. Nós estaremos orando também por sua vida. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças pela tua palavra, por este ato tão maravilhoso, essa experiência tão gloriosa, da mudança, do novo nascimento, da transformação interior, e que é visível, Senhor, aos que estão à nossa volta. Queremos te louvar pela vida dos teus filhos, aqueles que já fizeram a sua decisão, que já desfrutam desta experiência, mas eventualmente aqueles que ainda não fizeram, Senhor, a sua escolha, que possam fazer neste momento. Aos que estão de joelhos, aos que estão, neste momento, arrependendo-se dos seus pecados, entregando a sua vida a Ti, que o Senhor possa fazê-los também experimentar desta conversão, desta mudança, dessa regeneração, que o Teu Espírito é poderoso para gerar na vida humana. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está finalizando o seu programa Fonte de Fé, mas não deixe de continuar sendo abençoado por toda a programação da nossa amada Rede Brasil de Comunicação. E contamos com a sua participação e a sua audiência no próximo programa Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre sua vida e toda a sua família, agora e para sempre. Amém.